precisa entender que a gente só sabe, pelo menos muitos, só sabem que o povo foi cativo no Egito, mas a maioria não sabe como tudo começou. Ok? Tudo começou exatamente assim. Quando Jacó subiu ao Egito, há anos atrás, e encontrou José como governador do Egito. Então ali vocês sabem que houve um tempo de fome, né? E José foi parar ali porque muito tempo atrás, os irmãos de José, por inveja, por ciúme, o lançaram na cisterna. Vocês já sabem dessa história. Ele foi vendido como escravo, foi parado lá no Egito. E Deus, com a sua graciosidade, o manteve firme, exaltou José, tratou o seu coração algumas coisas, exaltou José, o colocou como governador do Egito. Muitos anos depois, Jacó sobe com seus irmãos no tempo de fome e encontra José governando. E aconteceu que Jacó morreu naqueles dias, só que ele queria ser sepultado na terra de Canaã, que era a terra que até então Deus tinha prometido para sua descendência. Então isso aconteceu. Eles levaram Jacó, o colocaram lá, o sepultaram, e José voltou para o Egito. José disse a mesma coisa: olha, eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês no Egito, e eu só peço uma coisa, que vocês transportem os meus ossos, porque eu não quero que os meus ossos fiquem aqui no Egito. José já estava dando um pré-anúncio de algumas coisas que iriam se suceder. Baixa só um pouquinho fundo antes. De algumas coisas que iriam se suceder com o povo de Israel nos dias do Egito. Ok? E passou-se muito tempo, capítulo 1 de Êxodo. Se você olhar do versículo 1 ao 5, mostra os filhos de Jacó subiram ao Egito, e um total de 70 pessoas, contando esposas e filhos. Então eram 70 pessoas da descendência de Jacó que foram e habitaram por muito tempo no Egito. Mas aconteceu o seguinte: foi passando os anos, observa, versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Olha só. Mas os filhos de Israel, que até então estavam em 70, frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. O antigo faraó era amigo de José, mas aquele camarada morreu. E foi levantado um outro. Esse era terrível. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso, faraó, tá? E mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, vindo guerra, e ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel e os faziam servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito disse às parteiras das hebreias, até isso, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Eles disseram o seguinte: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso?
Por que deixaste viver os meninos? Aí aquelas foram espertas, né? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já têm dado à luz os seus filhos antes que a parteira chegue a elas. Não é bem esperto, não? Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis vivo. Perfeito. Lembra Jesus, não lembra? Parecido, né? Eu costumo dizer que o Egito daquela época era o próprio inferno na terra. Compreende isso? O Egito da época havia uma concentração satânica sem precedentes. Era terrível, simplesmente abominável a terra do Egito naqueles dias. Politeístas que adoravam muitos deuses. Enfim, né? Quem já ouviu falar em alquimia sabe que é um negócio bem tenso. A alquimia egípcia era algo terrível naquela época. Né? Ao nível de invocação de mortos, transmutação de coisas, a gente vai ver um pouco mais à frente. O Egito era literalmente um inferno na terra. E por ser um inferno na terra, Satanás, ele não tem onisciência, mas ele tem conhecimento de algumas coisas que vão acontecer. Algumas coisas que ele vê como que relance, ele tenta de alguma forma se antecipar a isso. E ele sabia que, de alguma forma, que Deus levantaria um libertador para arrancar o povo do Egito. E de que maneira eu penso que ele sabia disso? Porque ele ouviu as palavras de José: Deus vos visitará um dia. Você pode dizer amém por isso? Amém. Bem, nós estamos na Páscoa. É exatamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho. E, inclusive, como o Jackson disse no grupo, profeticamente, a ceia hoje, estamos na Páscoa. A Páscoa para os judeus foi no dia 8 de abril. Mas, né, no Ocidente estamos comemorando nesse tempo. Então, Satanás, eu quero falar sobre Páscoa, você vai entender, tá? Satanás ouviu as palavras de José, porque sabia que José era um homem de Deus, cheio do espírito de conhecimento, de sabedoria e discernia as ciências, os sonhos e muitas outras coisas. Então, penso eu que quando ele ouviu José, antes da sua morte, dizer: certamente Deus vos visitará e vai tirar vocês desse lugar. Eu só peço que leve os meus ossos com vocês. Eu tenho plena convicção que Satanás ouviu isso e se preparou. Então incitou o coração do faraó, que não era amigo de José. E qual foi a ordem? Todos os meninos que nascerem, matem. Percebeu? Está se encaixando aí na cabeça? A minha ideia é essa, é fazer um pequeno panorama para vocês entenderem. Então Satanás sabia que Deus levantaria um libertador. Assim como ele sabia nos dias do Senhor Jesus que o Pai levantaria um libertador para tirar a humanidade da escuridão da morte. Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus. Toda vez que Deus ele expressa um poder libertador, Satanás tenta se antecipar a isso. Ele fez isso inúmeras vezes.
Então ele incita o coração de Faraó e a ordem é: matem as crianças. Muito bem. Agora veja comigo aqui mesmo em Êxodo, versículo 23, capítulo 2. Aqui mostra o nascimento de Moisés, ele crescendo, toda aquela situação que você sabe, né, que ocorreu, e a filha de Faraó pega ele no rio, enfim, né, ele cresce e aconteceu isso aqui, ó, versículo 23. Depois de muitos dias, Moisés já grande, né, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel, eu preciso que você grave essa palavra, gemiam sob a servidão, sofriam debaixo da servidão. E por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus os seus gemidos, o seu clamor, a angústia do povo. E se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Aqui já tinha se passado muito tempo. E levou o rebanho para trás do deserto. Ele já tinha fugido do Egito, né? E chegou a Horebe, do monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Meu Deus, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que manda leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Efeu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, aleluia, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus: eu sou o que sou. Meu Deus. Aqui se garante, né? Eu sou o que sou. Se garante. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Ponto. Deus ouve o gemido de aflição do povo, e ele desce. E ele se manifesta em uma sarça com chamas que não consumiam a sarça.
Irmãos, era natural naquela época arbustos no meio do deserto entrarem em combustão espontânea, porque é 50 graus, é seco, é deserto. Mas não era normal um arbusto se queimar, mas não ser consumido. Está entendendo? Então Moisés percebe que havia algo estranho ali. E ele olha e diz: bem, eu vou averiguar essa estranha visão que eu estou tendo. Por que essa sarça não está se queimando? Então o Senhor brada no meio daquele fogo, no meio daquela sarça, orienta Moisés no que ele devia fazer. Moisés devia libertar o povo do Egito. Estão entendendo até aqui? E aí a gente sabe que de alguma forma Moisés quis se esquivar. E nós sabemos que isso faz parte da estrutura humana. Né? Temos o hábito de nos esquivar algumas vezes. Quando Deus nos incumbe alguma coisa, temos o hábito de nos esquivar. Mas aí Deus convence Moisés de que era necessário ele ir no inferno da terra e libertar o povo daquela opressão. Se me perguntarem o teu nome, o que eu direi, diga que o eu sou te enviou. Aleluia. Versículo 19. Estamos indo, tá? Daqui a pouco vamos chegar no ponto central. E o Senhor seguiu. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois disso, ele vos deixará ir. E eu darei graça a este povo, ao povo de Israel, aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não saireis vazios. Cada mulher pedirá à sua vizinha, sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro, bem como vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e assim despojareis os egípcios. Pode dizer amém? Amém. Eu quero que você grave bem as palavras: sofrimento, gemido do povo por causa da servidão, e o que Deus falou aqui, despojar. Despojar, ou seja, tomar para si. Ele disse: e quando eu tirar vocês do Egito? Porque a obra que Deus faz é completa, correto? Quando eu tirar vocês do Egito, vocês não sairão de mãos vazias. Todo o ouro e toda a prata que os egípcios tiverem, eles vão dar para vocês. Então, entenda o cenário aqui. O caos que oprimia geração após geração da nação de Israel. Um caos geográfico, ok? Que oprimia milhões de israelitas na terra da escravidão. E Deus diz o seguinte: eu vou tirar vocês do caos. Ó, já está se formando a mensagem, tá? Vai pegando aí. Eu vou tirar vocês do caos, vou conservá-los diante do caos, vou tirá-los do caos, da opressão, da guerra, da angústia, da dor, do sofrimento e mais. Vou encher a mão de vocês de despojo de guerra. Vocês não vão sair de mãos vazias. Estão entendendo até aqui? O
que eu quero destacar nesse ponto aqui é que o Senhor disse que ia ferir o Egito com maravilhas. Você sabe que Deus feriu o Egito com 10 pragas, certo? Para o Senhor isso são maravilhas. Uau! São maravilhas! O que você me diz do coronavírus? Praga. Mas se isso fez parte de uma execução de Deus na terra, que eu creio que sim, teve a mão de Deus nisso, para ele são maravilhas que ele executou na terra. A nossa ótica chama isso de praga. E de fato é. Mas a ótica de Deus, ele chamou as 10 pragas de eu vou ferir o Egito com as minhas maravilhas. Certo? Muito bem. Agora, ainda em Êxodo, capítulo 6. Estamos montando o cenário, tá? Por favor, tenha paciência. Capítulo 6. O subtítulo aí, eu não sei como está na sua Bíblia, mas a minha está: Deus promete livramento. Ok? Versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Uau! Aí ele começa a arrebentar, né? Por causa da minha poderosa mão os deixarei ir. Por causa da minha poderosa mão os lançarás fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã. Havia uma promessa, né? A terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi, mais uma vez a palavrinha, o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-eis da sua servidão, e vos resgatarei. Outros funcionam aí, Anderson. Com braço estendido e com grandes juízos, eu vos tomarei, grandes juízos, eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vou lá darei, abaixa um pouquinho. E vou lá darei por herança. Eu sou o Senhor. Aqui Deus promete livramento. Estão entendendo o cenário? Eu quero desenhar um cenário aqui para vocês, de um povo que se chamava pelo nome do Senhor, mas que estava oprimido naqueles dias por um caos chamado Egito. Egito. Se você olhar o capítulo 7, eu não vou ler. Aqui eu já vou entrar na mensagem de fato. Lembra quando eu disse da alquimia satânica? Aqui você vê Deus fazendo a introdução dos seus sinais para libertar o povo. Perto da Páscoa, mais ou menos, havia, claro, não é progressivo, muitas coisas aconteceram meses depois, semanas depois, sim. Mas vamos dizer que já estava chegando no tempo da Páscoa, digamos assim. Então Deus faz uma introdução dos seus milagres. Ele manda Moisés, no capítulo 7 fala isso. Ele manda Moisés e Arão ir até o rei do Egito, até Faraó. E ele diz: diga ao Faraó, deixa o meu povo ir.
Faraó disse: quem é esse Deus? É engraçado, né? Ele começou dizendo: eu não sei quem é esse Senhor. Zombando, né? No final das contas, quem foi que ganhou a guerra? No céu. Aí Deus faz uma introdução aqui. Eu descobri algo poderoso nesse texto. Aí o Senhor diz para Moisés: se ele não te ouvir, lança a tua vara no chão. Ela se transformou em quê? É uma cobra e uma serpente. Só que a alquimia satânica dos egípcios fizeram a mesma coisa. Eles transmutaram a matéria e tornaram em um ser vivo, ainda que por um momento. E diz que eles também fizeram, os magos do Egito, fizeram a mesma coisa e se transformaram em serpentes. Mas com um detalhe, irmãos. A serpente que Moisés tinha lançado a vara devorou as serpentes dos magos. Amém? Amém? E algo que eu descobri aqui que me chamou muito a atenção é que a palavra para cobra ou serpente em hebraico é najaa. Algo assim, najaa. Essa palavrinha najaa apareceu para as serpentes que os magos lançaram, transformaram. Mas a serpente que se transformou da vara de Moisés não era najaa. Era Najaa Saraf. Saraf é a mesma palavra para serafim. Serafim significa que arde em fogo. Aleluia. Sabe por que a serpente que Moisés lançou devorou facilmente? Deus começou a mostrar o que ele ia fazer no Egito. Que a serpente que veio da mão de Moisés não era apenas uma serpente comum. Era uma serpente em chamas. E provavelmente pelo fato de Saraf, nome dado a serafins, ter sido falado ali no hebraico, provavelmente aquele era um serafim que tomou a forma de uma serpente. E não se engane, há anjos da parte de Deus que tomam forma de animais. E devorou as serpentes do Egito. Essa foi a introdução. Serpentes em chamas. Aqui foi uma introdução. Porque Deus queria promover libertação para o seu povo. Ok? Estão compreendendo? E se você vir comigo, não vamos ler, mas no capítulo 7, 8, 9, você pode acompanhar comigo, porque vamos ler outro texto aqui, até o capítulo 10. Nós vemos Deus oprimindo o Egito com 10 pragas. Sabe, irmãos, tem pessoas que não acreditam nesse outro lado de Deus. Há pessoas, inclusive pessoas de expressão no Brasil, que não acreditam que Deus possa executar juízo, pelo fato dele ser amor intransponível. Mas nós estamos vendo dentro das Escrituras. Não se engane, o Davi diz que o Senhor habita na tormenta. Percebe? Então entenda, irmãos. Deus queria libertar o povo da opressão do Egito. Ele afeta o Egito com 10 maravilhas. 10 pragas.
No capítulo 11, não vou ler também, mas diz que a última praga ali foi contra os primogênitos. Aqui eu quero ler só uma parte para você ver o desespero. Deixa eu ver se eu acho aqui. O desespero dos egípcios quando isso aconteceu. Deixa eu ver se eu acho. Se eu não achar, não vou perder tempo. Tem uma parte aqui, irmãos, que mostra o desespero. Bem, não achei nesse momento. O desespero de Faraó e dos egípcios. Quando Deus começou a oprimir, colocar pressão contra aqueles que até então oprimiam o seu povo, eles começaram a se desesperar. E o desespero maior foi quando o Faraó viu o seu primogênito sendo morto. No versículo 2 aqui do capítulo 11, fala novamente que Deus disse: ei, vocês não vão sair de mãos vazias, joias, ouro e prata vou dar para vocês dos egípcios. Então, o que você quer dizer, pastor, com tudo isso? Eu quero trazer para a nossa realidade, irmãos. E agora você pode deixar aí no capítulo 12. Jesus. Agora nós vamos entrar na mensagem. Eu quero trazer um paradoxo, um paralelo. O que aconteceu no Egito com a nossa vida. Você sabe muito bem que está escrito que antes do Senhor Jesus nos encontrar, nós éramos filhos da ira. Nós estávamos, todos, predestinados ao inferno. Percebeu? Porque vivíamos prisioneiros do Egito, que hoje é representado pelo mundo. Concorda comigo? Quantos concordam comigo? Antes vivíamos prisioneiros dos rudimentos do mundo. O mundo era o Egito que nos aprisionava espiritualmente falando. Antes a nossa vida era voltada apenas em satisfazer o que o mundo vinha diariamente propor para nós. Então, por causa disso, todos estávamos destinados ao inferno. E aí o que se sucedeu? Assim como outrora o Pai enviou Moisés, agora ele envia Jesus Cristo. Aleluia. Que é maior do que Moisés. O Pai envia Jesus, e tal qual Moisés, observa, a semelhança era tão grande, que no livro de Hebreus existe uma leve comparação da movimentação de Moisés e a movimentação de Jesus, eram bem parecidos. Moisés arranca o povo do Egito de uma prisão física. Jesus arranca o seu povo de uma prisão espiritual. Compreende isso? Quantos estão entendendo? Porque até então estávamos dentro de uma prisão espiritual. Prisão essa que nem sequer notávamos que éramos prisioneiros. Certo? E no capítulo 12 aqui nós vemos a Páscoa, quando Deus começou a executar tudo. Uma sentença atrás da outra, vem a Páscoa. Curioso, irmãos. Muito curioso, não? Olhando para os nossos dias. Uma praga antecedeu a Páscoa em 2020. Não acham um tanto curioso? Parou para pensar? Curiosamente, o ano de 2020 foi o único ano
que os judeus tiveram que passar a Páscoa dentro das suas casas, como foi nos dias do Egito, por causa da contaminação dessa praga. A Páscoa dos judeus dura alguns dias, não é apenas um dia apenas. E eles ficavam no Muro das Lamentações e faziam uma série de coisas. Mas esse ano não. Eles tiveram que ficar dentro de casa, tal qual foi nos dias do Egito, quando o anjo destruidor passou, matando os primogênitos. Eles estão dentro de casa agora. E se tem uma coisa que a gente precisa sempre estar atento, é para a nação de Israel, irmãos. Israel é o relógio de Deus. Sempre olhe para Israel, viu? Procure sempre notícias e informações da nação de Israel, porque Israel é o relógio de Deus na terra. Então entenda, o que nós vemos nos dias de hoje? Uma praga que antecedeu a Páscoa. Páscoa significa passagem ou passar além. Está bem? O povo de Israel passou da prisão para a liberdade. Jesus, que é a nossa Páscoa, ele nos tirou da prisão espiritual para a liberdade nele, das chamas do inferno para a salvação no céu. Diga graças a Deus por isso. Então, Páscoa, de fato, fala de uma passagem, uma condição de vida que sofreu, como se diz em espanhol, um câmbio, uma mudança, irmãos. Eu e você, quando Jesus nos encontrou, houve um câmbio, uma mudança na nossa maneira de viver. É bem verdade que seguimos sendo pecadores, e isso vai ser até o dia que ele voltar. Mas nós fomos separados por ele, e nós somos santos, porque santo significa separados, se estamos separados, então somos santos, que lutam diariamente contra o pecado. Porque nós passamos de uma condição para outra. Você consegue entender isso? O libertador Moisés transfere o povo da escravidão para a liberdade. Jesus, como grande libertador, nos tira das regiões da escuridão e nos coloca na luz. Como Paulo disse, ele nos transportou, o Pai nos transportou das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Amém? Então entenda, irmãos, essa passagem desse ano, ela é muito singular. Ela é muito singular. Se você olhar o capítulo 12, olha só, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família. Era um anúncio, irmãos. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem defeito. Era um anúncio, irmãos. Você consegue ver isso aqui dentro da Bíblia? Amém? Ok? Era um anúncio de Jesus. Sem defeito. Versículo 7: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. A religião ensina que a Páscoa você não pode comer carne. Mas aqui nós vemos eles comendo um tremendo churrasco. Resta ali. Eles que manjam aí do negócio. Comer o cordeiro
comeram da vida do cordeiro, simbolizando Jesus. Pães asmos que era sem fermento, porque eles tinham que fazer o pão às pressas e saírem correndo. Lembra quando eu ministrei sobre fermento, que fala sobre a religião, fala sobre pecado? Tem algum simbolismo nesse sentido. Mas aqui era porque Deus disse: ei, façam pães sem fermento, porque vocês não têm que sair correndo. Isso fala de uma vida sem fermento. Eu já ministrei sobre isso, irmãos, porque a nossa passagem daqui para outra dimensão vai ser muito rápida e não vai dar tempo. É não abrir e fechar de olhos. Pronto, se foi. Ei, já parou para pensar que no dia que Jesus voltar, pensa comigo, se naquele dia, que é não abrir e fechar de olhos, né? Pum, se foi. Se naquele dia existirem 10 aviões voando pela terra e os 10 pilotos sejam cristãos. Parou para pensar nisso? Ó, se foi. Já pensou? Carros nas ruas e na estrada, quem é cristão? Imagina como vai ser tudo isso na terra. É a passagem. É muito rápido. Por isso que Deus diz: vamos, vocês vão ter que ser muito velozes, sem fermento, vamos, tem que ser muito rápido. As ervas amargas falam da vida de escravidão que eles tiveram no passado, e todas as vezes que eles comem isso hoje, eles lembram como estatuto perpétuo que a sua descendência passou por momentos muito amargos. Quantos estão entendendo? Agora, irmãos, o versículo 29 diz o seguinte, no mesmo capítulo: à meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, aqui está o desespero deles, achei, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativeiro, do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, pois não havia casa em quem não houvesse um morto. Imagine o cenário no Egito em plena meia-noite, irmão. Gritos por todos os lados. Mães e pais desesperados porque estavam perdendo seus filhos primogênitos. Detalhe, não foi o diabo. Percebeu? Entenda, irmãos, isso que aconteceu sobre a terra, Satanás é apenas um escravo da vontade de Deus. Se Deus disser assim: Satanás, faça assim, 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 conforme o meu querer e a minha vontade, ele vai ter que fazer. Mas quem está executando toda a ação é a mão dele. Sabe, irmãos, deixa eu dar só uma pausa. Quando eu disse sobre aquela visão do lobo, que congelavam as chamas e apagavam outras, eu entendi de imediato que aquilo seria a igreja, porque o candelabro fala da igreja. Isso foi muito antes, um pouco antes, já que você é testemunha disso também, de acontecer tudo isso que veio à tona. E o que eu vi, e eu me incluo nisso porque eu sou parte da igreja, foi muitos da igreja do Senhor Jesus congelando de medo e se apagando dentro dos seus lares.
Você sabia que nessa quarentena o índice de divórcio subiu assustadoramente? Sabia disso? Porque o que aconteceu é que quando essas coisas pararam, quando tudo teve que parar, havia, entre aspas, estranhos dentro da própria casa. Entendeu? Quem é tu? Quem é esse que está dormindo na minha cama? Quem é esse que está sentado aqui comigo na mesa? Entenda. Uns congelaram e outros se apagaram. Eu estou fazendo parte de um grupo de pastores no WhatsApp que me adicionaram. Irmãos, o que eu vi, com todo respeito aos pastores, e a gente até brincou entre nós por causa disso, muito medo. Pastores com medo. De verdade, irmãos. Com medo de fazer os cultos. Mesmo dentro dos padrões, com medo de fazer. Sabe o domingo passado, que foi quando a gente começou aqui o negócio? Eles ainda estavam trancafiados dentro das casas. E eu peguei e mandei no grupo, pastores, quero só comunicá-los a vocês, se isso de repente servir de injeção de ânimo. Nós realizamos o culto hoje lá na igreja. O Senhor nos guardou e ficamos até o fim. E ainda que tivesse alguma situação, nós estaríamos ali. Sabe o que aconteceu? Isso empolgou eles de tal maneira que eles resolveram entrar em ação e começaram a fazer os cultos. Deus. Mas eles estavam até então com medo. Ninguém tinha coragem de dar um passo e abrir a igreja para fazer os cultos, irmãos. Entende isso? Então, o que se passou nesses dias foi de fato uma ação de Deus, revelando corações, descortinando coisas escondidas. Enfim, Ele colocou uma luz junto com uma lupa sobre nós. Compreende? Então, não pense apenas que tudo isso que aconteceu foi o diabo. O Senhor executou essas coisas. Ok? Agora observa, voltando aqui, versículo 30. Perdão, 31. Então Faraó chamou Moisés a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo. Ele não queria mais ver pintado de ouro, meu irmão. Tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como obedisse. Levai também convosco os vossos rebanhos e o vosso gado, como disseste, ide, e abençoai-me também a mim. Olha o que o faraó estava falando. Teve que baixar a bola, meu irmão. Ei, a mão do Senhor é forte, não tem igual. Aleluia. Satanás, sim, irmãos, com discernimentos, que eu trabalho muito com discernimento, eu entendo que ao mesmo tempo que Deus executou as suas ações para chamar a atenção do seu povo, Satanás se aproveitou para tentar extinguir a chama de alguns, para tentar fragmentar a igreja.
Eu trabalho com discernimento espiritual há muito tempo, irmãos. Eu sei disso, eu tenho convicção disso. Ele veio ao mesmo tempo, se apresentou diante de nós, junto com o Senhor, e ele aproveitou o gancho. Mas eu quero dizer que a mão do Senhor é mais forte do que isso. Aleluia! Deus! Aleluia! Sua mão é potente, meu irmão. Versículo 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: morreremos todos. Sabe o que isso significa? Os caras que até então não arredavam o pé, nós não vamos largar esses caras. Eles estavam praticamente assim, ó, empurrando: saiam daqui. Eles só iam dizer pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Allah, sai daqui. Saiam daqui, nós não queremos mais vocês aqui. O povo tomou a sua massa, 34, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com as suas vestimentas sobre os seus ombros, fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. O Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que esse lhe dava o que pediam, assim despojaram os egípcios. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você: em meio ao caos, Deus pode te dar despojo de guerra. Aleluia! Deixa eu dizer algo para você aqui. Vou falar um pouco de mim. Calma, não vou me exaltar. Eu era um que estava com muito medo, irmãos. Vou falar igual o pernambucano, né? Que trabalhou comigo. Eu não vou mentir para agradar ninguém. Estava com muito medo desse mês. Eu dizia: meu Deus, como vai ser tudo isso? O aluguel dobrou praticamente. O que mais se pensa é isso aqui, não tem jeito. Como vai ser isso? E aí, eu meditando nesse texto, eu entendi que mesmo diante do caos, ele promete despojo. E quero lhe dizer algo, irmão, eu nunca imaginei, diante de tudo isso, que eu ficaria tão tranquilo como eu estou hoje. Glória a Deus. Porque tudo foi quitado e sanado devidamente e ainda teve reservas. Glória a Deus. Até auxílio emergencial veio para minha conta. Uau! Caramba, cara! Quando eu me dei conta de súbito que estava na minha conta, meu irmão, nem procurei saber. Sabe por quê? Porque ele promete despojo de guerra em Aleluia! É por isso que ele disse: ei, vocês vão sair, mas vocês não vão sair de mãos vazias. E eu entendo, irmãos, que nós somos um povo que está de passagem. Eu entendo que o Senhor nos suprirá em todas as nossas necessidades. O Senhor vai fazer, eu lhe garanto isso, viu? O Senhor vai fazer os seus celeiros transbordar. Porque Ele prometeu. Porque Ele é assim, irmãos. Ele é assim. Então o povo saiu com ouro e prata. O ouro muitas vezes fala de fé, mas sabia que fala de realeza? Você sabia que prata fala de redenção, correto? O povo saiu com realeza e com redenção. Nós, diante do caos, estamos passando por ele com realeza, porque ele nos fez reis e sacerdotes, e com redenção, porque escreveu o nosso nome no livro da vida.
É isso, irmão. Mas sabe o que eu quero destacar aqui, que a hora já avançou, ainda que está cedo, por isso que é bom esse horário, né? Estão gostando desse horário? Tá legal? Todo mundo está saindo em casa, principalmente no inverno, né? Olha só, o que eu quero chamar a atenção para você, lembra quando eu disse, grave as palavras gemido sob escravidão, sofrimento e despojo? Sabe, eu quero lhe mostrar aqui algo que aponta exatamente do que Deus quer fazer. Olha só, abra comigo em Romanos capítulo 8. Deixa eu lhe mostrar algo aqui. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu penso que essa Páscoa, essa passagem, é muito mais do que uma data geográfica para a igreja. Isso está apontando para a eternidade, irmãos, porque os sinais estão acontecendo. Aleluia. Eu disse aqui em uma ocasião que eu creio que no máximo a gente chega até 2030. Não estou tentando adivinhar nem coisa do tipo, mas diante do cenário, eu creio que no máximo até 2030 a gente chega. Porque são 10 anos, 10 anos acontece muita coisa. Então essa Páscoa, diante do cenário profético que nós temos visto, ela aponta para a eternidade. E eu penso que essa passagem diz respeito a isso aqui, versículo 18. Para mim, capítulo 8 de Romanos, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Repita comigo, as aflições que eu tenho agora. As aflições que eu tenho agora Não se compara com a glória que vai se revelar em mim. Versículo 22. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. E aí vem 23. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Por quê? Aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que você quer dizer, pastor? Eu penso que nós estamos de passagem muito mais do que datas geográficas, irmãos. Seu espírito já passou por redenção, ok? Sua alma, quando você injeta a palavra nela, recebe poderes redentivos enquanto você medita nela. E o corpo, como é que fica? Você sabe que o corpo, a carne, é o maior mecanismo de queda para nós. Porque você sabe que ser carne é terrível. Ser um homem, uma mulher carnal é terrível. Nós lutamos diariamente, irmãos, para não pecarmos contra Deus. Concorda comigo? Lembra que disse Paulo? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Olha a guerra no corpo do homem. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Guerra. Aí sabe como é que ele finaliza o texto? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que você quer dizer, pastor? A última passagem que a igreja terá e que devemos almejar é isso aqui, irmãos: a redenção do nosso corpo. Porque nessa condição aqui, ele nos faz tropeçar, correto? Sentimos sede, todas as limitações, as inclinações para o que é mal, está tudo aqui.
É por isso que Paulo disse o quê? Não só a criação geme, nós que somos as primícias do Espírito, também gememos. Ele está dizendo o seguinte: nós estamos desesperados aguardando a volta dele, para que o nosso corpo seja redimido também. Irmãos, a redenção do nosso corpo naquele último dia vai nos levar para o estado original da criação, um corpo glorificado, que emana toda a virtude, todo o poder, transcende em luz. Meu Deus. Paulo disse: nós também estamos sofrendo. Por que, Paulo? Eu não aguento mais ficar nesse dia. Há textos que chamam o corpo de tabernáculo terrestre, né? Paulo estava dizendo, irmãos, que ele sofria por causa desse corpo, dessa carne que sempre se inclinava porque era mal. Irmãos, não relacione só pecado com coisas morais. Pecados não estão relacionados apenas a situações morais. Compreende isso? Pecado é tudo aquilo que quebra princípios e ofende fundamentos do reino de Deus. É tudo aquilo que ofusca o propósito da nossa vida. Tudo aquilo que Deus desenhou para mim, para você na terra, porque você sabe que você não é um acidente. Você não nasceu por acidente. Havia um desenho celestial que registrava o seu nome. Você foi um planejamento de Deus. Diga bem por isso. Ele planejou você. E quer que eu lhe diga hoje, você está cumprindo o propósito. Você está aqui. Ser igreja é o propósito que ele semeou eu e você na terra, irmãos. Compreende isso? O maior propósito da sua existência é isso que está acontecendo aqui agora mesmo. Você ser igreja. Muito mais do que ir para o templo da igreja. Seu propósito existencial é ser igreja de Jesus na terra. Diante do caos, pastor, sim, uma lâmpada que arde sem cessar. Você está vendo os sinais por aí afora, santos? Sincronizados, gafanhotos, vulcões, terremotos, tsunamis. O que eu mandei no grupo, pais abandonando filhos na Venezuela, mais de 1 milhão de crianças sendo abandonadas por seus pais. Foi o que Jesus disse? Nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria. Os sinais estão aqui. É só a gente perceber. É por isso que eu estou dizendo que essa Páscoa ela é singular. Ela é muito mais do que uma data de um calendário. Ela é um registro no mundo espiritual, santos, de que o rei já está voltando. Aleluia! Então entenda, Paulo almejava a redenção do seu corpo. E eu vou lhe dar mais um exemplo disso. Abra comigo em Filipenses, já estou terminando, capítulo 3, um pouco mais adiante.
Filipenses capítulo 3. Versículo 20 e 21. Aleluia. Jesus é bom. Olha o que disse Paulo. A nossa pátria está nos céus. Aleluia. De onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele vai fazer. Que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Oh. Sabe o que é, irmãos, um verdadeiro despojo de guerra? É isso! Glória a Deus. O maior despojo de guerra foi o que Jesus fez por mim e por você. Ei, aquele cordeiro humilhado naquele dia no madeiro, que cuspiram na sua face, que segundo Isaías e Davi arrancaram a barba do seu rosto. Você tem ideia de como dói arrancar a barba do rosto? Faça isso, você que tem barba, um pouquinho você sente a dor. Transpassaram o seu corpo, zombaram dele, aquele cordeiro, irmãos. Quando ele desceu às regiões inferiores da terra, ele não era mais o cordeiro humilhado, um leão. O leão rugiu nas portas do inferno. E o seu rugido estremeceu todas as estruturas do Hades. Sua luz resplandeceu as mais densas trevas, irmãos. E segundo Paulo, que falou por uma inspiração do Espírito, ele sujeitou ao desprezo. Ele fez questão de fazer isso. Meu Deus, como Jesus é tremendo. Diz que ele sujeitou ao desprezo todos os principados e potestades. Há uma tradução antiga que diz que ele atou Satanás e todos os seus demônios, principados, potestades, hostes da maldade, príncipes das trevas, bem toda aquela hoste maldita, os atou e saiu carregando eles pelo cosmo, anunciando a todo o universo que ele era maior do que todos. Glória a Deus. Essa parte expôs publicamente ao desprezo. Ele colocou diante do cosmo a grandeza dele, irmãos, humilhando a Satanás e todo o inferno. Ele é tremendo. E o maior despojo é esse: recebermos a adoção de filhos, a redenção do corpo. E diz que essa redenção se resume nisso: o nosso corpo de humilhação será transformado e será igual ao seu corpo glorioso.
Abacuque diz, só uma palhinha, tá? Só uma palhinha. Raios brilhantes saem da sua mão. Que tal um corpo assim, hein? Que tal um corpo assim? O que acha? Hã? Ezequiel diz que um fogo líquido se move dentro dele. Deus. Que tal um corpo assim? Que atravessa distâncias aonde for, dentro de dimensões em fração de milésimos de segundo. Paulo disse que o maior despojo de guerra, porque Jesus teve que fazer essa guerra no inferno, guerra, porque ele não se esforçou para isso, foi nos dar a chance de sermos glorificados como ele um dia foi glorificado. Porque ele disse, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E o meu Pai me deu de assentar-me com ele no seu trono. Irmãos, não há despojo maior. Sim, os despojos aqui na terra vão existir sempre. Sempre Deus vai providenciar portas abertas para você. Sempre Deus vai abrir caminhos dentro do deserto para você. Sempre, sempre. Mas o despojo maior que nós recebemos dele é a chance de que naquele último dia sejamos transformados em glória. E assim como ele é, nós também seremos. Porque afinal de contas você nasceu dele. Você é uma semente dele que ele plantou na terra. E Salomão disse, o corpo voltará ao pó e o espírito voltará a Deus de onde era. Um corpo glorificado. Amém? Abra comigo em Lucas, rapidamente, Lucas capítulo 24, para nós chegarmos. Lucas capítulo 24, essa é a maior redenção que nós temos, irmãos, o maior despojo de guerra. Lucas 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, eles foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Isso aqui mostra que ninguém creu que Jesus ia ressuscitar, viu? Porque foram lá naquele dia para perfumar o corpo dele. Logo, ninguém acreditava que ele teria ressuscitado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Glória a Deus. Ele não está aqui, mas ressurgiu. Aleluia. Lembrai-vos do que vos disse estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditavam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, a morte não pôde detê-lo. Se acontecer de não ficarmos vivos até o arrebatamento,
naquele último dia Ele vai nos ressuscitar em glória. Eu quero ser arrebatado, mas se isso não acontecer, eu esperarei a ressurreição dos mortos. Observe, irmãos, que o versículo 12 fala de algo muito curioso sobre um lençol, um lenço que Pedro encontrou lá no sepulcro, na pedra. Outros evangelhos dizem que o lenço estava bem dobradinho no canto, assim, ó, na cabeceira. Na cultura judaica existe uma seguinte situação: se o senhor de uma casa se assenta na mesa para jantar, e ele está ali, e ele tem um lenço ao seu lado, se ele por acaso se levantar para atender alguém, ele dobra bem direitinho e deixa no canto da mesa. Porque afinal de contas ele não terminou a refeição. Se ele já tiver terminado a refeição, ele embolou e coloca na mesa. Então o criado vai olhar: deixa eu ver, meu senhor não está na mesa, deixa eu ver como está o lenço. Que era a cultura dos judeus. Estava embolado. Então ele já terminou. Então ele poderia remover e limpar toda a mesa. Mas se o lenço estava dobradinho no canto da mesa, assim como foi no sepulcro, aquilo significava algo: eu vou voltar. Nos outros evangelhos diz que estava dobradinho o lenço. Jesus sabia, obviamente, porque ele era judeu, da cultura judaica. Ele fez questão de deixar o lenço dobradinho no canto da pedra, porque qualquer judeu que chegasse e olhasse o lenço dobradinho, ele estava dizendo o seguinte: eu vou voltar. Meu Deus. Versículo 36, e aqui, de fato, de verdade mesmo, finalizamos. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Veja as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e veja um espírito, não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eu chamo isso de cicatrizes da aliança, irmãos. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tende aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: eis o que está escrito: o Cristo padecerá o terceiro dia, ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele está vivo. Allan Kardec está morto até hoje. Buda está morto até hoje. Tantos outros estão mortos. Seus ossos estão lá até hoje. Mas o nosso Cristo não, sabes?
Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nós estamos aqui. Entenda, o que nos faz sair de casa está aqui. O que nos faz acreditar em algo que teoricamente não vemos? Fé. Essa fé que Ele plantou no nosso espírito, irmãos. Porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Amém? Nós vamos orar agora. Curve a sua cabeça onde você está. O maior despojo que Jesus nos deu é a redenção do nosso corpo. Seremos glorificados naquele dia, Santo. Seremos glorificados.